Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos conversar, sobre a evolução, dos bisturis convencionais e vamos passar para os bisturis eletrônicos. E os bisturis eletrônicos nós vamos dividi-los, nos convencionais, o eletrocautério, que vocês já provavelmente conhecem, e também vamos conversar brevemente, sobre as energias avançadas. Vou explicar o princípio de funcionamento, e a aplicação sucinta delas. Com relação ao eletrocautério, o que é importante, que vocês saibam é que o eletrocautério ele se baseia na passagem, essencial de energia elétrica entre dois pontos, pelo corpo, do paciente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um formato de onda elétrica de alta voltagem que faz com que se provoque uma queimadura elétrica. Essencialmente é isso. Então você vai conseguir fazer a cauterização dos tecidos e a secção, dos tecidos, essencialmente provocando, uma queimadura, a desnaturação, das proteínas e a evaporação dos tecidos, certo? Então é isso que faz o eletrocautério. A forma, de aplicação da energia para as cirurgias, abertas, o mais comum é este aqui, então essa aqui é a caneta, do eletrocautério, e que tem dois botões diferentes aqui, certo? Um dos botões serve para um formato de onda do cautério essencialmente desenhado para corte, e o outro essencialmente desenhado para coagulação. Qual que é a grande diferença? A coagulação habitualmente faz uma hemostasia melhor e faz uma divulsão já mais hemostática, dos tecidos. Uma divulsão, não, uma secção, mais hemostática dos tecidos. E o corte, ele acaba fazendo, como o próprio nome diz, a função muito próxima, ao do bisturi de lâmina fria, o bisturi convencional. E essa, então, é a parte que entra em contato, com o paciente. Então, dá para vocês imaginarem, como ele se baseia, na passagem, de energia elétrica. Quanto mais concentrado for este ponto de contato com o paciente, ou seja, se eu encostar só a pontinha, eu concentro a energia em um único ponto, em uma única região, e acaba sendo uma alta potência naquela única região, o que é ótimo para hemostasia, por exemplo. E já se eu distribuo pela lâmina maior, se eu deixo toda a lâmina em contato com o tecido, eu acabo tendo essa potência distribuída, essa energia, distribuída, por uma área maior, fazendo, com que eu consiga ter, por exemplo, a secção mais controlada, dos tecidos. Este é um dos tipos, de equipamento, de eletrocautério, em que nós colocamos aquela caneta e conseguimos programar as funções mais básicas, dele, que são, a coagulação e o corte. Existem as formas híbridas, que a gente chama, de blend, então de misturado, de corte e coagulação, e também a forma pura, do corte. Dependendo, a evolução, o tipo, de fabricante, desse gerador, do eletrocautério, ele pode ter mais ou menos funções. Então este, por exemplo, com a coagulação tem a função, de dissecar, de fulgurar e de hemostasia por áreas maiores, a forma, de spray da eletrocauterização. Esse desenho, de potência, em termos de 40 nessa graduação usada por esse fabricante, é habitualmente a mais utilizada, para as cirurgias comuns. Tá? E para que funcione, o cautério, ele precisa, como é uma passagem, de energia elétrica, ele precisa ter dois polos. Então, aquele formato, de caneta, que
que eu mostrei para vocês, né? Então este formato aqui, ele faz com que um polo seja este em contato com o paciente e o outro polo seja uma placa grande em contato com o paciente, certo? Em uma área, né, distante do local da incisão. Então a gente acaba se fechando o circuito elétrico com uma área de contato pequeno, que é a caneta, e uma área de contato grande, que seria para que não acontecesse transmissão de energia, né, e possível, né, lesão da pele do paciente. Tá? Isso aqui é bem importante. Uma das, até por questão, né, de segurança, né, do paciente, uma das questões, né, que mais está envolvida, né, com acidentes, né, em cirurgia é justamente o uso inadequado da placa do cautério. Porque se a placa fica apoiada numa região pequena, ou seja, só a pontinha ou a placa se deslocou no meio da cirurgia, ela vai funcionar também como um polo de concentração de energia e vai queimar o paciente. Tá certo? Então isso aqui precisa ter muito cuidado com esse tipo de placa, e a evolução dela é justamente, né, uma placa adesiva, em que você tem um controle maior da área de contato, né, desse polo da cauterização com o paciente. Então, por ela ser adesiva, ela dificilmente, né, se desloca, né, durante um procedimento. Então, isso no formato de onda, no formato de utilização do cautério, que a gente chama de monopolar. Então, a parte em contato com o paciente com a incisão é um dos polos, então ela é monopolar, e o outro polo, né, de energia é justamente a placa. Também aquele mesmo aparelho, ele também pode ser usado com um formato bipolar. Então, com o formato bipolar, nós temos os dois polos, né, de energia na própria caneta, né, na própria pinça do cautério. Então, a energia ela só vai transitar entre essas duas pontas. Então, isso é muito comum em neurocirurgia, até em cirurgia vascular e em cirurgias mais delicadas, em que você precisa fazer, né, a coagulação dos tecidos em uma área bem pequena. Então vejam que ela é bem pontiaguda, né, essa pinça, e você consegue ter um controle bastante preciso do local, né, de cauterização, certo? Então esse aqui é um tipo de pinça bipolar para cirurgia aberta, certo? E passando para já as energias avançadas, né, que isso provavelmente, né, vocês vão ter, né, contato, né, durante os estágios, né, de vocês, dependendo do hospital. Nós temos o tipo de cautério bipolar avançado. Tem vários fabricantes, eu vou mostrar um deles para vocês. Habitualmente são para cirurgias, né, de vídeo. Essa aqui é uma pinça de vídeo, em que os dois polos, né, da cauterização estão aqui na ponta, certo? E sendo assim, ele faz com que a energia só transite nessa região, e esse tipo de cautério ele tem uma propriedade de hemostasia muito boa. Ele é capaz de fazer a hemostasia e a secção de vasos, certo? Então, vasos de 5, 6, até 5, 6 milímetros conseguem ser ligados com o uso deste tipo de energia. Esse tipo de cautério tem muita utilização nas videocirurgias e poupa muito tempo na dissecção dos tecidos, porque você consegue fazer a apreensão do tecido, faz a hemostasia, independente de você visualizar ou não os pequenos vasos, e ele já faz o corte. Este fabricante tem uma lâmina, como se fosse uma lâmina de bisturi, pelo meio da pinça. Então você faz a hemostasia e já corta o tecido com este tipo de pinça. Para o controle da coagulação e da dissecção com este tipo de energia avançada, o equipamento ele é bastante simples, certo? Ele é, digamos, inteligente, de certa forma inteligente. Ele já mede a resistência elétrica do tecido e já dispara a energia
suficiente para aquele tipo de tecido para que ocorra, né, a hemostasia, né, e a dissecção, certo? Então ele faz apitos sonoros e quando finaliza o procedimento, né, quando finaliza, né, a cauterização, você já pode abrir a pinça que já está já ocorreu de forma correta. Tá? Então é um sistema bastante inteligente. Da mesma forma como se a apreensão do tecido não acontece da forma correta, ou se tem algo que impeça, né, a passagem, né, da energia, o próprio equipamento já avisa, evitando, né, que ocorra o disparo, né, da coagulação com ele de forma inadequada. Também sempre visando a segurança, né, do paciente. E um outro tipo de energia que é o bisturi harmônico, o bisturi ultrassônico. Qual que é o princípio? Se os anteriores funcionam com a passagem, né, de energia elétrica, né, pelos tecidos e assim fazer, né, a coagulação deles, o bisturi harmônico ou ultrassônico, né, como o próprio nome diz, ele provoca ondas, né, de ultrassom na ponta, né, do instrumento, e essa vibração, né, em altíssima frequência é que faz com que aconteça a secção do tecido, certo? Tem duas formas, né, que eu vou mostrar para vocês, né? Então este aqui é uma das formas utilizada, né, principalmente, né, então nas cirurgias, né, por vídeo, em que a vibração, né, o eletrodo nessa ponta, né, a transmissão, né, da energia, e da mesma forma você pode fazer a secção dos tecidos e a ligadura de vasos, certo? Então isso aqui também permite, né, a ligadura de vasos de diâmetros consideráveis, né? Então até 5, 6, 7 milímetros, né, é possível, né, fazer, né, a ligadura de vasos usando este tipo, né, de bisturi, certo? Então, este tipo de pinça. Então, ele já faz a coagulação e depois faz a secção, né, dos tecidos. Esta para cirurgia, né, laparoscópica, e para cirurgia, né, aberta tem este tipo, né, de eletrodo. Né? Então, o que acontece é que ele transmite, né, a energia de forma, né, ultrassônica e faz, né, a secção dos tecidos, certo? Então, esse é o bisturi harmônico, né, ou bisturi ultrassônico. O tipo de equipamento também ele é bastante, né, inteligente, ele já tem as suas funções, né, programadas, e ele tem, né, um determinado nível de potência que você consegue, né, modificar, né, nesse tipo de equipamento, mas é de operação muito simples. Certo, pessoal? Então, sobre eletrocautério e energias avançadas, era isso. Até o próximo vídeo.